A exposição desta noite está em cargo da nossa irmã Ana Valesca, lá do GEP, em Bituba, e ela vai nos esclarecer hoje sobre o tema A Paz Inicia em Mim, que a espiritualidade te ilumine. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. A moça que leu a primeira mensagem falou sobre a felicidade. E o tema que eu trouxe hoje é sobre a paz. E eu acho que as duas coisas andam tão juntas que se complementam, né? Não tem como a gente estar feliz quando o nosso coração não está em paz. A gente pode até ter momentos de alegria, mas a felicidade mesmo, ela está muito vinculada à nossa paz de espírito. Então, vou começar contando uma pequena história de um mestre espiritual que recebeu a visita de um discípulo, e esse discípulo chegou dizendo: mestre, eu não suporto mais esse mundo de violência, de ódio, de rancor, e eu quero mudar tudo, eu quero mudar o mundo, mudar a maneira como as pessoas pensam, mudar o meu meio, mudar tudo. Aí o mestre lentamente pegou um espelho, colocou na frente dele e disse: o que você enxerga nesse espelho? E o jovem disse: eu vejo a mim mesmo, é claro. Aí o mestre pegou e borrifou água no espelho. E agora, o que você enxerga? Ah, agora eu não enxergo direito, está tudo muito embaçado. E o mestre respondeu para ele: o espelho e o mundo são similares. Quando você quando você não está em paz, quando está tudo embaçado dentro de você, tudo agitado, você não enxerga direito. Primeiro, você precisa limpar, organizar, apaziguar o seu interior, para que então você possa enxergar essa paz no mundo, né? E assim é quando se coloca aqui: a paz começa em mim. Então, eu dei os últimos retoques na palestra no domingo à tarde. E nesse domingo à tarde em especial eu estava sozinha em casa. Aquele silêncio, os passarinhos cantando, aquela paz que a gente sente, diz: nossa, que coisa boa, que relaxante, né? Que agradável. Mas e quando as coisas não estão tão silenciosas, relaxantes e agradáveis? Será que eu consigo trazer para dentro de mim essa paz? Será que eu consigo trabalhar em mim essa paz quando o mundo todo, quando o meu ao redor está em polvorosa? Então, muitas vezes a gente acha que está em paz, mas na realidade as coisas estão tranquilas. Não é aquela paz interna. A primeira pessoa que vem e nos perturba, acabou a nossa paz. Então, algumas pessoas têm problemas com a solitude, não gostam de ficar sozinhas e não se sentem em paz sozinha. Eu realmente não sou dessas pessoas. Eu gosto muito desses momentos. E aí, nesses momentos, a gente pensa naqueles monges que se isolam no mosteiro, né, para meditar. Deve ser maravilhoso. Só que nós também temos que entender que nós estamos aqui encarnados para que nós possamos aprender com a convivência, para que nós possamos nos lapidar nos conflitos diários, para que nós aprendamos que nós podemos ser a paz, a palavra que o deixa disso do dia a dia, né? Muitas vezes a gente está ali preparado para apaziguar e ao invés disso nós jogamos mais lenha na fogueira, né? Então, que nós aprendamos que nós temos que começar de nós a cultivar essa paz. Quando eu mudo, o meu mundo muda, né? Então, todos nós sabemos quanto é inútil a gente tentar mudar o outro. Nós podemos dar exemplos, nós podemos dar conselhos, nós podemos
fazer o deixa disso, mas a decisão da mudança do outro não é nossa. Então, se nós temos algum poder de paz, é começando dentro de nós e levando esse sentimento, essa energia, né? Nenhum de nós aqui, acredito, que é um alecrim dourado, que está sempre bem, sempre em paz, né? Sempre na maior das tranquilidades. E nós não podemos querer cobrar dos outros a mesma visão que nós temos, né? Nós podemos sim dar a nossa opinião quando necessária ou quando solicitada. Nós podemos estimular ao invés de só criticar. Nós podemos entender que toda questão tem 3 pontos de vista: o meu, o teu e o correto. Então, se eu quiser colocar sempre o meu ponto de vista, não tem como eu manter a paz, porque todos vão sempre querer, né, ter a razão. E a razão, ela muitas vezes, para que a gente tenha razão, a gente sai da nossa paz e perde, né, até a nossa própria razão, né? Então, boa parte das vezes em que nós perdemos a paz vem por causa das nossas expectativas, porque nós criamos expectativas em função dos outros. Nós queremos que o outro haja de acordo com aquilo que nos parece correto. E nem sempre isso é verdadeiro. Nós não vestimos a roupa ou o calçado do outro, né, para poder julgar as suas atitudes. Lógico que nós sempre podemos e devemos ser exemplo, mas o julgamento, a acusação sempre tira de um ponto de paz. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 4, de Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo. Então, conhece-te a ti mesmo, disse o sábio da antiguidade. Essa máxima deve ser compreendida no sentido de que, para alcançar o progresso moral, o homem deve observar-se a si mesmo, analisar os seus atos, seus pensamentos e intenções, e, sobretudo, examinar se violou a lei de Deus, se praticou o bem, se fez aos outros o que gostaria que lhe fosse feito. Então, aqui fala que o autoconhecimento é, portanto, a chave do progresso individual. Mas como julgar-se com imparcialidade? Como saber com exatidão o que precisa ser corrigido ou melhorado? Em minha última existência corporal, quando vivi na Terra, aplicava ao fim de cada dia um exame de consciência. Fazia um balanço do que havia feito, perguntando-me se não havia faltado a algum dever, se ninguém teria razões para se queixar de mim. Então, nós podemos, por exemplo, nos questionar quantas vezes nós perdemos a paciência durante o dia. Quantas vezes nós respondemos sem nos dar tempo de respirar e poder dar, então, uma resposta mais tranquila e apaziguadora. Quantas vezes nós jogamos pedra em momentos que não eram necessários, né? Quantas vezes a gente tem atitudes mais agressivas ou violentas sem a menor necessidade, né? Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse de suas ações durante o dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, orando a Deus e pedindo aos bons espíritos que o esclarecessem, adquiriria grande força moral para se melhorar. Então, quando nós aprendemos a quietar a nossa mente e analisar o nosso crescimento, nosso comportamento diário, nós nos damos conta dessas nossas falhas. E muitas vezes, se nós não fazemos essa reflexão em nenhum momento, as coisas se perpetuam, viram hábitos, viram vícios
e nós não paramos para fazer a nossa modificação, a nossa reforma íntima, né? Então, muitas vezes, tem muitas situações que a nós cabe orar, calar, apaziguar. Nunca é entre nós e o outro, é sempre entre nós e Deus, entre nós e a nossa consciência, a partir do momento em que nós já passamos a desenvolver essa consciência, né? Que nós sabemos que toda a nossa evolução, ela é aos pouquinhos, degrau por degrau, e através das nossas mudanças, da nossa decisão em nos tornarmos seres melhores. Outras partes desse evangelho falam: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a base do aperfeiçoamento individual. Então, como que eu vou mudar o meu comportamento se eu não enxergar o meu erro? É tão fácil colocar a culpa no outro, mas a partir do momento em que eu coloco a culpa no outro, eu me isento de avaliar o que eu fiz de errado e o que eu posso melhorar no meu próximo, meu próximo encontro ou minhas próximas decisões e comportamento. Então, sempre que eu responsabilizo o outro, eu não promovo as mudanças necessárias em mim. Quando estiverdes indecisos quanto ao valor de um de vossos atos, perguntai: como o julgaríeis se fosse praticado por outra pessoa? Se o censurais nos outros, não o podeis ter por legítimo em vós mesmos. Deus não utiliza duas medidas para julgar a justiça e o bem. Então, em tudo vale a famosa regra de ouro: não fazer para os outros o que não gostaríamos que fosse feito a nós. Então, se todos os governantes, os países utilizassem a regra de ouro, não haveriam guerras. E isso tem que começar de cada um de nós. Porque se eu não quero que a minha casa, a minha comunidade, a minha cidade, o meu país sejam bombardeados, eu também não farei aos outros. Se eu quero que o meu ambiente seja respeitado, eu também vou respeitar o ambiente do outro. Se eu quero que as nossas crianças possam crescer num mundo de paz, eu também preciso lembrar que os outros também querem ou deveriam querer o mesmo. Então, essa é a regra de ouro. A fé e o desejo sincero de se melhorar atrairão a assistência dos bons espíritos, que vos ajudarão nesse caminho. Então, é a tal da sintonia. Em que camada, em que faixa eu estou vibrando? Lembrai-vos de que o verdadeiro caráter do homem de bem é aquele que faz constantemente esse exame e luta contra suas más inclinações com coragem e perseverança. Então é orai e vigiai. Vigiai não ao redor, vigiai dentro do seu coração, dentro da sua mente, e limpar aquilo que não está de acordo com aquilo que eu quero para a minha vida, para o meu planeta. Então, nessa nossa reflexão, nós já temos uma boa pista de como nos tornarmos pacificadores. Primeiro, conhecendo as nossas sombras, trabalhando nas nossas sombras sem culpa. O arrependimento, ele não precisa e não deve vir carregado de culpa. Ele deve servir como um impulso para que a gente se melhore e não para que a gente fique constantemente se cobrando. Então, essa avaliação diária não tem que ser uma autopunição, tem que ser um incentivo para o crescimento, para a nossa melhora. Nós todos os espíritos, nós fomos criados simples e ignorantes para que nós pudéssemos evoluir constantemente. E quanto menos evoluídos, mais bélicos nós somos, mais guerras nós fazemos. E quando eu falo em guerra, é tanto no nosso pequeno círculo quanto as guerras mundiais. Então, muitas pessoas têm o hábito de dizer: tá, onde é que nós vamos parar? O mundo está cada vez pior. E eu sou uma pessoa que defendo que o mundo está cada vez melhor.
Qual é a diferença? Hoje nós ficamos sabendo tudo de mal que acontece em segundos. Mas o mundo melhorou sim. Se eu convidar vocês a visitar a história, pré-história, história antiga, com sacrifícios humanos, com escravos sendo amarrados em bigas, em corridas para divertimento, né? Com cristãos sendo servidos às feras. Na Idade Média, escravidão. E hoje em dia ainda se vê muita coisa, mas cada vez num número menor, porém com um grande alcance midiático. Então, por que eu digo que nós estamos cada vez melhores? Porque aquilo que antigamente servia de espetáculo, hoje nos horroriza. Quando nós vemos uma injustiça, hoje nós fazemos o que podemos. Nós oramos, nós tentamos auxiliar para que essa justiça seja reparada. Então, aquilo que era comum como uma forma de lazer e espetáculo, hoje não é mais. Hoje, a grande maioria das pessoas não faria o mal a ninguém de uma forma proposital. Então, eu tenho sim a confiança no ser humano e a certeza de que nós estamos melhorando. Então, por que ainda tem muita barbárie no nosso mundo? Porque muitos espíritos que estão nesse momento encarnados estão tendo aqui a sua última chance para se melhorar e se manter e caminhar com um mundo que já está iniciando a sua fase de regeneração. Então, nós precisamos nos regenerarmos, entrarmos nessa fase para podermos acompanhar o planeta Terra. Só que muitos dos que vieram para cá foi aquela última chance. Não apaziguou, não passou a cultivar mais o bem, vai para uma escola de acordo com o seu estágio evolutivo. Vai lá para o mundo primitivo. Então, nós temos que entender que essa polarização toda, na verdade, se dá que tem espíritos extremamente evoluídos vindo, e tem espíritos ainda, né, refratários, mais atrasados. Qual é o nosso papel? O nosso papel é fazer a nossa reforma íntima e levar amor, caridade, conhecimento, aonde isso for aceito, aonde realmente as pessoas queiram ouvir e partilhar dessa caridade, desse amor, dessa bondade. Platão dizia que a evolução espiritual acontece no movimento em forma em espiral. Então, não é uma reta contínua e ascendente. Então, por isso nós muitas vezes temos a sensação de, nossa, estou eu aqui de novo passando por isso. Só que, na verdade, eu estou passando por isso um degrau acima, com outra vivência, com outra sabedoria, com outros conhecimentos e com outros instrumentos para poder reagir de uma maneira melhor e continuar o meu crescimento. Então, nessa nossa vida, nós temos sim altos e baixos. E muitas vezes nós paramos e pensamos, nossa, eu não evolui nada. Mas para e pensa, há 5 anos atrás, eu agiria da mesma forma? Há 10 anos atrás, nossa, eu me arrependo de coisas que eu fiz há 15 anos atrás, mas eu não tenho que me culpar, porque se hoje eu sei que eu me arrependo, é porque eu não faria novamente, é porque eu já passei dessa etapa. Só que a gente só passa dessa etapa quando a gente para, reflete sobre as nossas escolhas e comportamentos e decide firmemente a melhorar. Então, como espíritos, a gente sabe que a gente não volta, não evolui. Ah, mas quem não evolui vai para o mundo inferior. Mas ele vai para o mundo inferior, mas aquilo que ele já conseguiu atingir vai servir para auxiliar naquele mundo primitivo no qual ele vai estar. A vida se mantém sempre em movimento.
Tudo sempre pulsa, nada se mantém estático. Então, se nós resolvermos entrar numa zona de conforto, de não nos melhorarmos, nós perdemos o bonde da evolução. Se nós ficarmos parados, nós não vamos voltar para trás na nossa própria evolução, mas a gente perde sim o bonde da evolução. Tem um filósofo, Heráclito, que vocês já devem ter ouvido falar, que ele dizia que um homem não entra 2 vezes no mesmo rio. Então, ele expressa a ideia de que tudo no universo está em constante mudança e fluxo. Nada permanece igual. Então, o rio, ele é um símbolo de movimento e transformação. E assim, o próprio indivíduo, que também se transforma a cada instante. Então, quando a gente fala essa frase, a gente diz: porque já não é o mesmo homem e já não é mais o mesmo rio, né? É como aquela voltinha na espiral. Eu não sou mais a mesma pessoa que vai enfrentar este problema, que também tem outras nuances, porque eu também tenho condições de enfrentar de uma outra forma. Então ele vem com algumas provas um pouquinho mais elevadas para que a gente possa assim desenvolver a nossa paz e até a nossa inteligência. Evoluir, então, exige de nós a pacificação da nossa mente, a pacificação do nosso coração, ou seja, pacificar os nossos espíritos. A compreensão de que o perdão e não a vingança nos tornam melhores. O entendimento de que o egoísmo e a vaidade só demonstram o tamanho do nosso ego e apego ao material. Então, quantos de nós no passado dizia: eu vou me vingar? E a gente já aprendeu a dizer: deixa, a justiça é divina. Com certeza eu estou resgatando alguma coisa que eu precisava, né? Assim como talvez eu tenha servido de instrumento para que o outro também fizesse o seu resgate. Então, um espírito evoluído quer paz. E se ele não puder estar num lugar de paz, ele cultiva a paz dentro de si, emanando a energia pacificadora para o meio. 2 exemplos muito fortes de espíritos pacificadores foram Gandhi e Madre Teresa de Calcutá. Então, Gandhi, ele nos mostrou que a verdadeira força não vem da imposição física, mas da convicção moral, do compromisso com a justiça. Então, o seu exemplo é poderoso para nos mostrar que a paz não é passiva, não é passividade, mas é uma ação consciente, baseada no respeito, na verdade e no amor. Então, Gandhi dizia que não existe caminho para a paz. A paz é o caminho. Eu diria aquela outra frase: é caminhando que se faz o caminho. Ninguém acorda evoluído ou em paz. É uma luta diária, é um aprendizado diário. Tem aquelas pessoas que parece que nada tira do prumo, mas quando tira, vem toda aquela revolta que ficou. Então a gente tem que, na verdade, ir se trabalhando e resolvendo as coisas dentro de nós, para que nós possamos agir em uma paz consciente, não passiva, mas consciente. Então, essa frase de Gandhi ressoa fortemente com os ensinamentos de Jesus e com os princípios do nosso Evangelho, quando nós somos convidados a sermos mansos e pacíficos, a responder ao mal com o bem e a construirmos o reino de Deus em nossos corações e nas nossas ações diárias. Então, Gandhi compreendeu e nos deu como exemplo que a mudança verdadeira começa no íntimo do ser humano. Então, na luta dele, ele enfrentou prisões, violência, incompreensões, mas ele nunca abriu mão do ideal da paz ativa e da justiça amorosa. Isso mostra que ele tinha uma fé aliada à ação reta. E essa fé é capaz de mover montanhas morais e sociais. Então, o Espiritismo, ele nos ensina
que a não violência é uma forma elevada de caridade, porque ela preserva a dignidade alheia e reconhece o outro como nosso irmão em processo de evolução. Quantas coisas o outro faz que a gente, se não fez nessa vida, com certeza deve ter feito em outras. Nós todos temos muito a lapidar, senão nós já estaríamos em mundos perfeitos. Nós somos chamados, então, a resistir ao egoísmo, ao orgulho e à intolerância. E quais as armas que nós precisamos usar? As armas da humildade, da paciência e do perdão. Então, nós precisávamos ser prudentes, reativos, quando nós vivíamos lá em um mundo primitivo. Só que o nosso cérebro foi evoluindo, mas tem linhas que chamam de cérebro reptiliano, que é onde ficou esse instinto da agressividade, da violência, né? E que muitas vezes ele vem do nada e a gente, quando não cultiva o autocontrole, a gente explode. E quem nunca, né? Então, nós tínhamos essa necessidade da reação porque nós tínhamos que nos proteger das feras, das tribos vizinhas, né? Então, era um outro estilo de vida e, principalmente, eram outras normas morais que nós tínhamos. Porque nosso instinto era sobreviver, procriar, né? Se alimentar, dormir, diferentemente da partir do momento que a nossa consciência começa a ser desenvolvida e nos chama a atenção de que existe muito mais do que isso, de que a gente não veio para cá só para sobreviver. Então, muitas vezes, a gente, nesse instinto primitivo, ensina os filhos a revidarem na escola e a não a se defenderem, mas a revidarem, porque são coisas diferentes. Esses dias eu estava vendo uma coisa que eu achei muito interessante, um professor ensinando os pais a instruírem os filhos a evitar a briga. Não a revidar, mas a evitar. Então eu achei muito interessante porque ele dava exemplos, ensinou exemplos ali que mostravam, sabe aquelas gangues em cidades maiores que vem o fortão e bota a mão no peito do jovem e diz: "Quem é que tá me olhando?" Então ele dava dicas de como dizer para os filhos, dizer assim: eu estava olhando que eu achei muito legal essa tua roupa, essa tua camiseta, onde é que você comprou, não sei o quê? Que legal, cara, eu queria tanto uma dessas, sabe? Ou, não, eu estava te olhando porque tu me parece muito com um amigo meu de infância que eu nunca mais vi, eu tenho vontade de reencontrar, achei que você fosse ele. Mas de uma maneira a tornar amigável algo que poderia ser violento. Claro que nem sempre é possível, né? A gente não pode viver no mundo de Alice no País das Maravilhas, né? Mas a gente sabe que muitas das brigas poderiam ser evitadas se houvesse inteligência emocional de pelo menos uma das partes, né? Então, o nosso outro exemplo de pacificadora é Madre Teresa de Calcutá. Ela nasceu em 1910 na atual Macedônia e ela dedicou a vida inteira dela aos pobres, doentes e marginalizados. Então, aos 18 anos, ela ingressou na vida religiosa e ela foi enviada à Índia. E lá, ela testemunhou uma miséria absurda em Calcutá. E ela, movida então por muita caridade, por uma fé profunda e inabalável no amor cristão, ela fundou a Congregação das Missionárias da Caridade, com o compromisso de servir aos mais pobres entre os pobres. E ela dizia que ela via em cada ser humano Jesus, o próprio Cristo, necessitando ali, estando ali para ser auxiliado. Então, a paz dela não era apenas a ausência de guerra, mas a presença ativa da compaixão, da escuta, do consolo. Quantas vezes a gente não escuta? E é por isso que os conflitos ocorrem. Então ela dizia que a paz começa com um sorriso. E às vezes, se a gente parar e der um sorriso antes, a gente resolve muitos conflitos, né? Então, certa vez,
essa história eu não achei agora, mas eu lembro dela. Convidaram ela para um manifesto contra a guerra. E a resposta dela disse: manifesto contra a guerra eu não vou. Mas se for a favor da paz, contem comigo. Então, nisso a gente vê até aquilo que a gente aprende, né? Tanto no espiritismo quanto na física quântica, que o universo nos devolve aquilo que a gente joga, né? E que tudo aquilo que a gente dá força fortalece. Se eu ficar só falando em guerra, eu estou fortalecendo a guerra. Se eu ficar cultivando a paz, é o que eu estou fortalecendo. Então, o ensinamento dela, ele toca profundamente a alma espírita, porque nós também, assim como ela, entendemos que a verdadeira caridade é a ação, né? Fora da caridade, né, não há salvação. A evolução moral exige serviço. Nós temos que nos trabalhar, que nos podar, que nos polir diariamente, a nossa reforma íntima. E que a paz começa no nosso coração. Então, uma das frases dela que eu mais gosto é: nós não podemos fazer grandes coisas, apenas pequenas coisas, com muito amor. Então, desde sempre, o mundo apresenta conflitos. Eu lembro que eu era criança e falava em Guerra Fria. E assim foi indo, né? A China, Coreia, né? Nos últimos anos a gente sempre ouve falar, não, mas essa vez vai virar um grande conflito mundial. E na verdade, isso tudo é feito para nos colocar numa situação de medo. E a gente, com esse medo, acaba reforçando tudo aquilo que vibra em baixa sintonia. Então, se nós pararmos e refletirmos, o que eu posso fazer para reverter essa angústia, esse medo e parar de alimentar a psicosfera com energias densas? Será que ficar assistindo todas as notícias vai ajudar alguém? É o tipo de assunto que eu quero levar para uma roda de amigos? Não, então não preciso estar por dentro. Né? Eu sei que eu preciso saber o que acontece no mundo, mas eu não preciso dos detalhes, porque eu não posso auxiliar se eu baixar a minha frequência. Então, será que é saudável nós estarmos sempre prevenidos em estado de alerta? E o mais importante, o que eu posso fazer para melhorar a situação? Então, primeiro, que eu não preciso estar atualizado nas notícias ruins do mundo. Hoje a maioria das notícias vem por internet, né? Então, a gente sabe que se eu começar a olhar tudo que é ruim, o algoritmo só vai me mandar coisas ruins. Então, eu posso treinar o algoritmo. Como? Eu posso buscar mensagens que me edificam, coisas que me auxiliem como pessoa, profissionalmente, autoajuda, ver na ciência tudo de bom que é descoberto, que nos é colocado, e assim nós vamos alimentando a nossa alma, o nosso cérebro com boas notícias e não só com tragédias, né? Então, a gente sabe que tudo que é bom e com uma frequência boa nos ajuda a nos manter numa sintonia melhor. Teve um caso na Inglaterra que policiais cansados da violência nos metrôs, eles sugeriram que fosse colocado música clássica nas estações do metrô. E surpreendentemente diminuiu em 37% o vandalismo, 25% a agressão aos funcionários e 33% os roubos. E a população começou a relatar que quando entrava ali se sentia mais tranquila, mais relaxada. Então, a gente pode sim começar a escolher aquilo com o que nós alimentamos a nossa mente. Assim como nós escolhemos o alimento do nosso corpo, nós podemos e devemos escolher o alimento para a nossa mente, para o nosso espírito.
Nós sabemos que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, sentimentos altruístas promovem a paz, a reconciliação e a cura. Não sei se vocês já ouviram falar, em Curitiba, uma vez por ano, tem o Congresso da Felicidade. E esse Congresso da Felicidade, ele reúne pessoas do mundo inteiro, meditadores do mundo inteiro, que vão ali, dão palestras, fazem técnicas de meditação. E o que se verificou, foi feito uma pesquisas estatísticas, e se verificou que durante os dias do congresso diminuía absurdamente a violência, não só na cidade, mas também nos arredores, né? Porque a psicosfera ali era modificada. Então, com relação à questão da psicosfera, o que a doutrina espírita nos explica? Ela nos explica que o pensamento é força criadora, conforme nos ensina Kardec. Pensar é emitir uma vibração, uma forma sutil de matéria que se propaga no espaço e permanece por um tempo. Então, Emmanuel nos explica que o pensamento é o ensaio da ação, ou seja, ele antecipa a realidade e gera efeitos no campo espiritual, antes mesmo de se materializar. Quando nós falamos que nós somos co-criadores, é exatamente isso. Nós mudamos até as nossas células. A medicina já está demonstrando isso, de acordo com aquilo que nós escolhemos vibrar. Assim como o corpo físico emite calor, o espírito emite irradiações mentais. Essa emanação contínua de ideias, sentimentos e intenções forma a psicosfera individual, uma espécie de clima espiritual que reflete nosso estado interior e influencia o ambiente e as pessoas que estão ao nosso redor. Então, quanto várias pessoas emitem pensamentos semelhantes, por exemplo, oração pela paz às 18 horas no mundo inteiro, né? O que acontece? Isso gera uma psicosfera coletiva que pode envolver casas, cidades e até nações. Assim, ambientes podem ficar carregados ou harmonizados dependendo das vibrações mentais ali presentes. E nossos pensamentos atraem espíritos afins, como nós sabemos, né? Então, o livro dos médiuns, ele nos explica que os espíritos são atraídos por afinidade. Pensamentos elevados atraem espíritos benfeitores, enquanto pensamentos inferiores sintonizam com entidades perturbadas. Então, isso nos mostra a importância da vigilância mental e da oração como forma de higiene psíquica. Então, se nós estamos cientes disso, mais uma coisa importantíssima para nós lembrarmos é a importância do Evangelho no lar. Porque o Evangelho no lar, ele começa modificando a nossa psicosfera, a psicosfera da nossa família, da nossa casa, e se une a tantos que também estão orando naquele momento, fortalecendo a psicosfera de luz. Em Pensamento e Vida, Emmanuel nos ensina que o pensamento é força viva, atuante e que modela a vida ao redor da criatura. E em Mecanismos da Mediunidade, André Luiz nos diz que a mente é fonte geradora de vida e cria para si mesma o tipo de atmosfera espiritual em que se movimenta. Então, para nós sempre lembrarmos o quanto é importante nós cultivarmos a paz dentro de nós. Então, para finalizar, que o relógio já está chamando, vou finalizar com um texto que eu gosto muito. Ainda que não apareça nos jornais, todos os dias alguém faz uma escolha silenciosa pelo bem. Enquanto aviões lançam bombas em alguma parte do mundo, milhares de mães embalam seus filhos com ternura. Enquanto um grito de ódio ecoa em uma rua, milhares de palavras de consolo são sussurradas em lares, hospitais e abrigos. Enquanto se fabricam armas,
Mãos anônimas oferecem sopas, cobertores e orações. O mal faz barulho. O bem é discreto, mas constante. O ódio explode em manchetes. O amor floresce no silêncio. E se ainda há escuridão, é porque as velas estão acesas em muitos corações. A paz não é a ausência de guerra, é a presença do amor aonde ninguém mais enxerga. Muito obrigada, boa noite e boa semana a todos.